Oi, pessoal do Detalhe de Mulher, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivendo nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, meu nome é Camila. Este canal não é para falar sobre coisas de Estados Unidos inicialmente, mas eu me mudei para cá recentemente, 2 meses e meio mais ou menos que nós estamos aqui, meu marido, eu e nosso bebezinho de quase 1 ano e meio. E tem sido uma aventura, são muitos ajustes e esse vídeo é para contar com muita alegria, esse sorriso que não cabe dentro de mim, é porque finalmente eu posso dirigir nesse país, pelo amor de Deus, 2 meses e meio foi uma eternidade. Quando a gente já tem essa independência aí da carta, você se sente muito limitado, né? Não podendo, assim, tendo o carro para você poder se locomover e não podendo dirigir, é uma coisa que te limita bastante, ainda mais com o bem, né? Que já tá aí nos seus 13 quilos, e enfim, não é a logística não é tão simples assim, então tô muito feliz que finalmente deu certo. Antes de contar o passo a passo aí do processo de obtenção da carta, vale dizer que a gente tem o Green Card para estar aqui. Então, Massachusetts, você só pode tirar carteira se você tem alguns tipos de visto, se eu não me engano, de trabalho, de estudante, visto religioso, acho que esses 3 talvez, se eu não estou enganada. E também o nosso visto de residência permanente, que nos dá o direito a ter o Green Card, né? A gente teve que esperar o Green Card chegar, ou seja, a carteirinha mesmo, física, chegar, para então irmos até o RMV, que é o Detran daqui, iniciar o processo de obtenção da carteira de habilitação. Então, para o vídeo não ficar muito longo, primeiro, não me atentei ao fato de tirar uma carteira internacional antes de chegar aqui. Isso poderia ter feito uma diferença aí nesse prazo que eu fiquei sem dirigir. Não sei, eu tinha tantas coisas para resolver, eu não me atentei a isso. Eu achei que com o visto eu já conseguiria, né, enfim, cuidar de todas as coisas, e não foi muito assim. Aliás, não foi nada assim. Quando nós chegamos aqui na primeira semana, nós fomos até o RMV, demos com a cara na porta, porque a mulher falou assim: não, você tem que esperar o Green Card mesmo chegar, para então você dar entrada no processo. Graças a Deus, a nossa carteirinha chegou com 18 dias que nós estávamos aqui nos Estados Unidos. Apesar do prazo ser até 120 dias, as nossas chegaram super rápido, que deu uma super ajuda aí, pra gente terminar de agilizar os detalhes de quando chega, né? Conta no banco, enfim, todas essas coisas que o recomeço num novo país exige. Então, quando o nosso Green Card chegou, no dia seguinte a gente foi lá no RMV, e então demos entrada no processo. Então aí a dica número 2. É muito importante você já ir essa primeira visita no RMV tendo estudado o guia de direção, né, aqui do estado de Massachusetts. Cada estado tem uma legislação aqui nos Estados Unidos, então essas regras são válidas aqui para Massachusetts, né, onde está aqui a região de Boston. E esse guia está disponível para download na internet em PDF. Você também encontra uns testes online, assim, umas simulações de teste teórico online. Porém, o guia em si só está disponível em inglês e espanhol. O teste em si você pode fazer em várias línguas, mas você não consegue estudar em várias línguas. Eu acabei estudando pelo guia, o meu marido conseguiu o guia em inglês, né? O meu marido conseguiu uma apostila que já tinha como se fosse um simulado, vamos dizer assim. Então era mais perguntas e respostas, mais possíveis perguntas que podem cair no teste teórico. A gente conseguiu com amigos aqui brasileiros, mas eu não achei online nenhuma possibilidade de download do guia em si em português, o que acaba dificultando um pouquinho o processo. Mas indo no RMV, você já precisa ter estudado. Por quê? Você chega lá, é tipo um poupa-tempo, você chega lá, pega a fila que te indicarem, apresenta os documentos, assina o que tiver que assinar e fica esperando eles te chamarem. Quando eles te chamam, já faz tudo na hora, assim, aquele teste de visão para saber se você consegue identificar verde, amarelo ou vermelho, se você consegue identificar luzes de flash, já colhem a sua assinatura, tiram sua foto, e aí você paga $30. Com esses $30 você recebe um papelzinho que já vem a sua foto, a sua assinatura tal, tipo impressa, e com esse papelzinho você se dirige até a salinha do teste prático. Então é tudo no mesmo dia, no mesmo momento que você acaba fazendo.
por isso que você já precisa ir estudado, né, vamos dizer assim. Nós não sabíamos disso a primeira vez que nós fomos, então aí acabei empurrando só meu marido para fazer, ele fez, acertou 15, o teste é composto de 25 perguntas, você precisa acertar 18 para passar. Como ele não tinha estudado, ele acertou 15, então acabamos perdendo esses $30 iniciais, né? Então, quando você for, já vai estudado para não dar com a cara na porta. Bom, aí eu estudei por mais ou menos, acho que uma semana, fiquei lendo aí o guia, fazendo, né, os destaques e tal, estudei bastante. Fui lá no RMV, fiz todo o processo, passei e recebi, então, a permissão para dirigir. Essa permissão funciona como uma direção assistida, então você precisa ter alguém que tenha uma carteira de motorista válida há mais de um ano do seu lado. Isso caso a polícia te parar, se você precisar mostrar documento, toda aquela história, gente. Isso aqui é só você se preservar caso a polícia te pare e você precise prestar conta. No dia a dia não tem uma polícia em cada esquina, mas eles surgem do nada, você nunca sabe quando você vai ser parado, não é mesmo? Então, com essa permissão em mãos, eu consegui agendar o meu teste prático, né, que é o road test. Eu achei que seria super rápido, assim como foi o teste teórico, né, que eu cheguei lá e fiz. Eu falei, bom, então vou agendar, semana que vem eu já faço essa prova e tô de boa dirigindo. E não foi assim, porque eu fiquei com a permissão, eu tirei na última semana de junho e eu só consegui agendar o road test para metade de agosto. No fim das contas, depois eu consegui antecipar uma semana, acabei fazendo o teste no dia 9 de agosto. Mas mesmo assim, eu fiquei mais de um mês esperando a minha data chegar do road test. Dizem que é por ser verão, né, que todo mundo quer tirar a carteira no verão, por causa de neve, essas coisas. Não posso te afirmar que seja isso, mas eu sei que eu fiquei esperando aí mais de um mês e meio para poder fazer o teste. Então vale-se também você estar preparado para aguentar esse tempo aí na questão, estudar a sua questão logística. De novo, tem muita gente aqui que dirige sem carteira, tem muita gente que dirige com carteira de outro estado que, né, pela lei é proibido você dirigir com a placa, o carro da placa de um estado e com a carteira de outro estado. Tem todas essas questões aqui nos Estados Unidos. Apesar da carteira ser válida no federal, se o policial te parar aqui, vai falar assim, tá, onde você mora? Aí, sei lá, você tá com uma carteira de Nova York. Aí você vai falar, moro aqui, sei lá, 2 quadras daqui. Então por que sua carteira ainda é de Nova York? Sabe esse tipo de coisa? Não transferiu a carteira e tal. Então isso pode acontecer. Vai acontecer? Não sabemos, né? Então, se você quiser andar dentro da lei, andar aí dentro daquilo que é o sugerido pela legislação do estado, o certo é você ter uma carteira daqui, com uma placa do carro daqui, se você morar aqui. Se você não morar e estiver visitando, é uma outra história. Bom, aí chegou o dia do meu teste. Pro teste aqui é muito interessante, assim, porque você não é obrigado a fazer aulas na autoescola. Acho que essa é a diferença principal, assim, daqui pro Brasil. Porque você não é obrigado, você pode ter uma direção assistida, como eu falei, né, por uma pessoa que já dirige, então para te ensinar e tudo mais. Você pode ficar até 2 anos com essa permissão, para você treinar bastante. E se você tiver 18 anos, entre 16 e 18, que é quando você começa a poder dirigir aqui nos Estados Unidos, você tem umas regrinhas diferentes se você for novo, né? Mas para a minha idade, tiazinha, não tem necessidade. Eu já dirijo há muitos anos, né? Então não teve essa necessidade. Acabou que eu só peguei o carro, porque também não precisa ser o carro da autoescola, você faz com o carro da família, com o carro de alguém que te emprestar, não precisa ser um carro de autoescola. Enfim, treinei nos carros aqui da casa e tal, a gente decidiu qual carro eu faria o teste e eu fui. E o meu sogro foi meu sponsor, então você tem que ir com o sponsor no dia do teste, que vai com você dentro do carro e ele assina, assim, tipo uma corresponsabilidade, sei lá, teoricamente assim, ele vai dirigindo, né, o carro e ele acompanha você no teste junto com a pessoa que vai te testar.
e nós fomos na sexta-feira. O meu teste durou mais ou menos uns 20 minutos e eu tive que fazer baliza, tive que dar uma ré reta lá que eles pedem, e também tive, o que mais que eu tive que fazer? Virada de 3 pontos, que é uma coisa quando você não consegue fazer a conversão de uma vez, que você vai, volta o carro e vai de novo. Esses são os 3 pontos principais, assim, do teste. Mas também tem que prestar muita atenção nas placas de pare, você realmente precisa parar nas placas de pare. Pedestres, super prioridade. Se você cruzar um pedestre e você passar, não der prioridade pro pedestre passar, você já fail, assim, no teste, você já é reprovado. E eu peguei um examinador, assim, meio chatinho, ficou me fazendo várias perguntas, mas deu tudo certo, né? Essa segunda etapa custou $35 o teste e $50 a carteira em si. Então, somando aí, dá esse total, que eu já nem sei, 100 e pouco, né? 130 e pouco. O total aí do processo para você pegar a sua carta. Aí tem uma coisa que tá rolando aqui, que é um tal de Real ID, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, porque não tem necessidade. De qualquer maneira, assim, esse já é o custo aí estimado para você conseguir a sua carteira de motorista. E aí você tem algumas formas que você pode acabar gastando um pouco mais se você precisar de uma ajuda. Por exemplo, se você vier e você não tiver um sponsor, não tiver uma família ou um amigo aqui que dirige há bastante tempo que possa te emprestar o carro, que você acabou de chegar e tal, ainda não tem carro, você pode sim contratar. Existem empresas que fazem esse tipo de serviço, então eles vêm te buscar na sua casa, mais ou menos 1 hora antes do teste, dão uma volta com você, explicam mais ou menos como vai ser o teste, emprestam o carro, você utiliza, no caso, o carro deles. Essa pessoa também já tem autorização para ser seu sponsor legalmente, e esse serviço custa entre $110 e $140, dependendo do formato que você quiser fazer. Agora, existe também aí uns comentários de que quando você utiliza o serviço de uma autoescola, por exemplo, se você vai com um professor de autoescola para fazer o teste, o carro da autoescola e tal, dizem que o teste costuma ser um pouquinho mais fácil. Então, se você não dirige, se você não tem essa habilidade, talvez até da fala, porque tem esse detalhe, né? O seu sponsor, se ele não falar português e você não estiver confortável com o inglês, você precisa de uma tradução, porque o teste o cara vai falar right, left, straight, back, parallel parking, tipo assim, entendeu? Se você não entender os termos, você vai... Inclusive, foi uma das coisas que aconteceu no meu teste. O cara falava super esquisito, apesar do meu inglês ser bem bom, assim, eu entendo bem tranquilamente. Eu não entendi que ele queria que eu fizesse a baliza o mais próximo possível do arbusto que estava parado, assim. Eu estacionei, dei uma distância, fiz a baliza, o carro entrou, encaixou, mas ele queria que eu chegasse mais perto. Então ele deu um sermão da montanha lá na hora do teste, aí eu tive uma outra chance e aí coloquei o carro mais pertinho. Então ter uma tradução de alguém é bem legal, caso você não tenha fluência. Às vezes vale a pena pagar aí essa diferencinha. Então é isso, tô aqui com a minha carteira, na verdade é minha autorização, né, dizendo que eu já passei no teste, então posso dirigir. E aí teve uma outra etapa, o porquê que só rolou hoje. Hoje é segunda, eu fiz o teste na sexta. Aqui a gente tá fazendo tudo certinho, desde que a gente chegou, né? Nós tínhamos a chance de morar aqui ilegalmente, se fosse esse o nosso perfil, porque minha sogra mora aqui há muitos anos e esse espaço onde a gente mora sempre teve disponível aqui pra gente, mas nós optamos por diversos motivos por esperar o green card. Se um dia, né, tivéssemos que vir, nós queríamos vir legalmente e tal. Então, chegando aqui, desde o início a nossa postura foi super correta, assim, nesse sentido. E o John, que é o meu sogro, ele também é um americano super, super correto. Então ele quis colocar o meu nome no seguro do carro para que eu pudesse sair dirigindo antes. Aqui em Massachusetts é obrigatório ter seguro de carro. Você não pode ter um carro se ele não tiver seguro. Então, como o carro precisa ter o seguro, seu nome precisa estar no seguro, não é mesmo? E aí deu tudo certo. Eu ainda não dirigi, gente, porque eu queria gravar para vocês, veja bem. Queria produzir alguns vídeos hoje e Benjamin de manhã, enfim, tava toda naquela loucura, mas eu tô muito feliz, queria compartilhar isso com vocês. Se você tá vindo aqui para Massachusetts e tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. O que eu puder contar para vocês, eu vou contar. E se você só é curioso de saber como tá a vida aqui, saiba que agora eu vou ferver de fazer vlogs, porque agora eu tô motorizada, não é mesmo? Vamos pros outlets e pras compras da vida, porque a vida é uma festa, não é mesmo? Obrigada por ter assistido, deixa aqui no comentário
comentário se você tiver qualquer dúvida. Se você ficou muito feliz comigo, só fala do meu cabelo, do meu batom vermelho, o que você quiser falar. Um beijo, tchau, até o próximo, tá? Conto com você, sua inscrição, seu like, toda aquela palhaçada.